Fala pessoal, hoje o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou por lá o CPI, que é o Consumer Price Index, ou seja, Índice de Inflação dos Estados Unidos. E ele atingiu o valor de 4,2% em relação aos últimos 12 meses. Isso daí é muito acima da meta que o Banco Central norte-americano espera para esse ano, que é de 2% ao ano. Em relação ao mês passado, essa inflação aí ela subiu 0,8%, e a expectativa do mercado era que fosse 0,2%. E aí eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo quais são os impactos na economia brasileira de uma alta crescente da inflação dos Estados Unidos, se é que isso venha a ocorrer. Vou mostrar aqui alguns dos efeitos que já começaram a acontecer hoje mesmo no mercado e como isso pode prejudicar muito a nossa economia. Para quem não me conhece, meu nome é William Capriata, eu sou professor de certificações financeiras e também mestre em economia. Vamos começar aqui então passando esse panorama geral, né? Como eu falei na introdução do vídeo, a inflação dos Estados Unidos ela subiu ali para 4,2%, sendo que a meta de inflação deles é de 2%. O Banco Central norte-americano, ele pensou da seguinte forma quando ele definiu essa meta. Eles acreditam que com 2% ao ano de inflação, é um cenário totalmente diferente aqui do brasileiro, eles vão conseguir manter a estabilidade e atingir o percentual que eles querem de emprego, né? Que a gente pode pensar no pleno emprego. Pleno emprego não significa que está todo mundo empregado, significa que você está na taxa de desemprego natural, ou seja, é natural que sempre ocorra um pouquinho de desemprego na economia. Então o Fed, lá o Banco Central norte-americano, ele pensa nisso e ele definiu essa taxa de 2%. E aí veio o Joe Biden e ele fez o quê? Ele fez aquele famoso pacote fiscal. Apesar de que esse pacote fiscal, esse plano de infraestrutura aí do presidente Biden, ele ainda não está colocado 100% na economia, as pessoas elas vivem de expectativas. E o mercado, quando recebeu esse pacote, muita parte do mercado pensou já nessa inflação. Então isso daí pode, de fato, empurrar a inflação para cima. Eu já expliquei em vídeos anteriores aqui meus que expectativas é uma das únicas coisas que os economistas concordam e que podem sim levar a uma inflação, mesmo que você não tenha excesso de demanda na economia, mesmo que você talvez não tenha nem choques de oferta na economia. Tudo por conta de expectativas. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como que funciona esse pacote, esse plano de infraestrutura do Joe Biden, e depois vou mostrar também o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos, o impacto que teve essa notícia aí para eles e também o impacto que teve aqui no mercado brasileiro em relação a esse aumento de inflação. Ok, vamos lá então aqui para a tela. Aqui eu mostro uma notícia do The Wall Street Journal, tá publicado aqui na Folha porque foi traduzido para português. E você tem um resumo, que era justamente o que eu quero mostrar para vocês, do plano de infraestrutura lá do Joe Biden. Como que ele vai separar esses recursos e investir. Basicamente, ele vai pegar 2,3 trilhões de dólares e destinar para a infraestrutura. Então, você tem aqui 620 em transporte, 400 em serviços domésticos, 300 em manufaturas, 280 para a criação de empregos e inovação, distribuidoras de água, luz, construções, aí fabricação aqui de semicondutores, melhorias na rede elétrica, educação, bababá e tecnologia, tá? Maior acesso a cuidados infantis e tecnologia. Pronto. É basicamente isso que o plano, o pacote do presidente Joe Biden inclui. E aí o que acontece? Isso daqui ele é chamado de política fiscal expansionista. O governo ele está gastando recursos para fazer o quê? Buscar o aumento da renda na economia, buscar atingir maior emprego na economia e, consequentemente, você aumentar o PIB dessa economia. Muitas pessoas são críticas à política fiscal porque acreditam que o mercado ele se autoequilibra e você deve simplesmente deixar com que as forças do mercado sejam guiadas por uma determinada mão invisível e você vai atingir a melhor eficiência na alocação dos recursos e vai atingir o equilíbrio no mercado nos mais diferentes setores que existem dentro da economia. Só que o Biden ele tem um pensamento um pouquinho mais keynesiano, que seria o pensamento que sim, o governo ele consegue induzir a economia, ele consegue sim aumentar a renda, aumentar emprego,
aumentar consumo e investimentos através de uma política fiscal ativa, através do poder do Estado. Então foi isso que o presidente lá fez. E aí muita gente alertou que isso poderia gerar inflação. Como eu disse no começo do vídeo, não significa que esse pacote já esteja gerando inflação, porque os Estados Unidos ele vem desde antes do Joe Biden começar com esse pacote, já vem estimulando monetariamente de forma bem expansiva o mercado dos Estados Unidos. Seja por meio do quantitative easing, que é quando você compra títulos privados de outras instituições financeiras para você aumentar o passivo do Banco Central e, consequentemente, aumentar o dinheiro em circulação dessa economia, seja por meio de políticas como o Open Market, que o Banco Central também utiliza bastante lá, seja por meio de expansão da base monetária propriamente dita. Então, todo mundo sabe, todo mundo viu que durante essa pandemia o Banco Central norte-americano injetou muito dinheiro na economia. E aí você tem todas essas causas somadas à expansão da base monetária juntamente com essa expectativa, isso pode estar gerando uma inflação. Só que aí é que tá, é uma inflação temporária ou é uma inflação que vai se perdurar? Isso aí ninguém sabe. Quem ousar dizer que sabe é porque está mentindo, porque ninguém consegue prever futuro. Beleza? Mas não vou entrar no mérito aqui entre relação de base monetária com inflação, porque isso também é uma coisa que os economistas não concordam, ok? Então mostrei aqui o plano de infraestrutura do Biden para vocês terem uma ideia. E aí isso daí fez com que a inflação aumentasse, né? Com a expectativa e com essa expansão monetária. Por quê? Porque o que isso tem a ver com inflação? Se você tem uma expectativa de melhora na economia muito rápida, se você tem uma expectativa maior de lucro por parte do empresariado naquela economia, e as pessoas começam a contratar mais mão de obra, as pessoas começam a ter mais renda, elas começam a demandar mais produtos, pode ser que a oferta não se ajuste rapidamente a essa demanda, e aí você acaba tendo um excedente de demanda em relação à oferta, e isso pode aumentar a inflação. Ou a inflação ela pode ser também de oferta. A demanda pode não estar muito aquecida, mas a oferta ainda está muito baixa, muito deprimida por conta dos efeitos da pandemia. Então tem várias maneiras de você interpretar a inflação. Aí aqui eu trouxe para vocês o gráfico da inflação, do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, e você vê que de fato ele subiu muito em relação às projeções passadas aqui, ó. Em 17, 18, 19, 2020, os Estados Unidos ele tinha basicamente uma constante inflacionária aqui. Estava sempre girando em torno aqui de 2, 2,5%, e aí agora bateu a casa dos 4,2%. E isso daí já começou a impactar no quê? Qual que é a primeira coisa que impacta a inflação na economia? Juros. Porque quando aumenta a inflação, o pessoal eles vão começar a exigir mais juros para investir nos títulos públicos, tanto norte-americanos quanto brasileiros. As pessoas vão pensar o seguinte, olha, se a inflação está alta e o rendimento do meu título continua o mesmo, a inflação subiu, o rendimento do título ainda está aqui. O que acontece? Eu vou ter um ganho real negativo, muitas vezes negativo. Eu ganho 2% no meu título e a inflação está 4,2%, ou seja, os preços sobem mais do que eu ganho no meu título. Então, meu rendimento real é negativo. Aí essas pessoas elas começam a incorporar esse risco no rendimento dos títulos. Então, o rendimento dos títulos, para atrair esse público investidor, eles têm que aumentar. E foi o que aconteceu aqui no gráfico do rendimento do título do Tesouro Norte-Americano de 10 anos, que é um prazo relativamente longo. Né? A gente pode pensar 10 a 30 anos, é um prazo longo. Ele já subiu aqui 3,94 no momento que eu estou gravando aqui. Tá? Eu peguei um gráfico semanal, e aí ele basicamente, se a gente colocar em candle aqui, ó, você vai ver que ele está chegando muito próximo ali do que foi ali em março de 2021. Ele vinha em queda e agora ele deu uma estourada aqui também. Nada muito assustador ainda. Você vê que aqui em 2019 o Tesouro norte-americano estava pagando um juros muito maior. Então, assim, o mercado ele faz muito barulho quando esse tipo de coisa acontece. Nossa, subiu 4%, tá, mas nada muito assustador ainda. E no Brasil, né, eu tenho aqui pelo meu Profit, os juros futuros de 2025, tá? Seria o equivalente à taxa CDI futura de 2025 aqui no Brasil, DI futuro.
A projeção já é de 8,25. O CDI ele costuma estar sempre próximo à Selic. Então é como se a gente esperasse que a Selic em 2025 estivesse em torno aqui de, digamos, 8,5, porque ela costuma ser um pouquinho maior que o CDI ele sempre, né? Então 8,5 mais ou menos vai ser a taxa Selic. Isso daí também impacta no mercado de ativos brasileiro, por quê? Quanto maior os juros de maneira geral em uma economia, se você tem uma Selic maior, se você tem os juros dos Estados Unidos maior, você acaba reduzindo investimentos, principalmente investimentos produtivos. Porque investimentos produtivos você precisa de crédito, você precisa de literalmente o crédito para você investir em um bem de capital maior, em formação bruta de capital fixo para aumentar a sua produtividade. Então isso daí acaba prejudicando os investimentos. Essa é uma das primeiras variáveis que acaba sendo prejudicada com esse aumento de inflação repentino. Tá? Mas não significa que vai perdurar. Agora eu falei, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Outra coisa ruim para o Brasil, se a inflação dos Estados Unidos continuar subindo, é se o Banco Central norte-americano resolver aumentar a taxa de juros lá também. Se ele aumentar a taxa de juros, sempre ocorre uma coisa chamada fuga para a qualidade. Ocorre fuga de capital aqui do Brasil para os Estados Unidos. As pessoas elas começam a pensar o seguinte, olha, o Brasil ele me paga uma determinada taxa de juros. Eu corro um risco por receber essa taxa de juros no Brasil. E os Estados Unidos também me pagam uma taxa de juros, eu também corro um risco relativamente menor do que o do Brasil para receber essa taxa de juros aqui. Se os Estados Unidos aumentam os juros, as pessoas vão falar, pô, vou migrar para lá. Lá está me pagando mais e lá me oferece menor risco. E aí ocorre essa fuga de capital do Brasil. O dólar começa a se valorizar perante as outras moedas e o real se desvaloriza. E aí o Banco Central do Brasil ele tem que fazer o quê? Muitas vezes, né? Para evitar esse tipo de ataque especulativo aqui dentro. O Banco Central tem que aumentar juros também. E aí esse é o problema. Às vezes o Banco Central ele não quer aumentar juros. Por que ele não quer aumentar juros? Porque a gente está ainda em um período recessivo, a gente está em um quadro recessivo. Então vou aumentar juros e dificultar o crédito no mercado, no momento que o mercado precisa de crédito para se levantar, precisa de crédito para começar a crescer de novo. Então esse é o grande problema de um aumento da inflação dos Estados Unidos. Agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu particularmente não vejo problema algum, porque a gente não sabe se a inflação é uma inflação transitória, a gente não sabe se a inflação ela vai ser dissipada no curto prazo ou se ela vai perdurar. Então, no momento, eu não vejo problema nenhum. Dá para a gente pensar com calma no que vai fazer daqui para frente. Agora, se esse cenário ele perdurar e a inflação continuar subindo nos Estados Unidos, obviamente o Banco Central de lá vai aumentar juros. E quando isso acontecer, o nosso câmbio vai se desvalorizar mais ainda. E aí nós seremos obrigados, né, se o Banco Central quiser tentar controlar essa inflação com o câmbio, ele vai ter que aumentar a taxa de juros, ok? Às vezes, dependendo, né, o que aconteceu recentemente com esse boom das commodities aí, nossa economia ela consegue ter uma balança comercial muito superavitária, e se isso ocorre, muitas vezes a gente não precisa aumentar esses juros, porque a nossa balança comercial sendo superavitária e sendo a de maior peso no balanço de pagamentos, pode ser que nós consigamos acumular reservas internacionais e não se preocupe tanto com esse ataque especulativo que poderia ocorrer aqui no Brasil, ok? Então, assim, vamos ter que ver as cenas aí dos próximos capítulos. Eu quis trazer uma análise um pouco diferenciada aí para vocês. Eu sei que é um assunto um pouco mais técnico, exige um pouquinho mais de conhecimento, mas acredito que pouco a pouco, você vendo, você entendendo, estudando sobre economia, você vai acabando ficando melhor e aprendendo a fazer análises econômicas e que vão impactar seus investimentos da melhor maneira possível. E claro, saber que momento você tem que arriscar mais, saber que momento você tem que arriscar menos. Então tem que sempre estar ligado em relação a isso. Beleza, pessoal? Se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei se você gostou desse vídeo. Compartilha com quem gosta de economia, com quem gosta de entender um pouquinho do mercado financeiro, essas notícias que saem. Muitas vezes a gente tem algumas análises um pouco mais sensacionalistas que a gente costuma ver aí. Então eu trouxe essa análise um pouco mais técnica para vocês tomarem a sua própria decisão. Tentar entender se essa inflação vai continuar ou se não vai continuar,
Comenta aí para mim o que você acha, o que você espera daqui para frente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.